Você sabe me dizer por que você veio ao mundo? Qual a sua missão de vida? Qual o seu propósito de vida? E se existisse um modelo a ser seguido, você seguiria? Fique comigo que eu vou trazer uma reflexão sobre o propósito de vida. A humanidade, ela sempre tende a responder uma pergunta, né? Como e os porquês. E durante vários anos, até nos dias de hoje, né, a gente tem algumas perspectivas, né, sobre qual o melhor propósito de vida, né? A ciência, ela busca entender como, né? Já a religião, a arte e a filosofia, os porquês, né, desse propósito de vida. E eu queria compartilhar com vocês justamente, a princípio, uma reflexão. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho como livro de cabeceira a Bíblia, né? E eu gostaria, a princípio, de poder mostrar para vocês, né, sobre algumas perspectivas do plano de Deus para as nossas vidas, né, que são planos de vida, né? E como é que a gente faz essa conexão, né, desse propósito? Esse propósito de vida, ele é talvez a pessoa ser rica, ser bem-sucedida profissionalmente. Às vezes é ela seguir a carreira do pai, às vezes ela ser um youtuber, ou às vezes ela apenas sobreviver. Porque às vezes a perspectiva de alguém que está numa guerra, né? A gente, né, tem aí, né, cenários da guerra da Ucrânia com a Rússia aí, e às vezes a perspectiva de vida, ou o sentido de vida daquela pessoa naquele momento é um sentido de... Para ela, o sentido de vida é viver. E esse sentido de vida, ele é perene? Esse sentido de vida para você, ele é construído, né? O que eu tô querendo dizer? Eu já nasço pronto e vou me desgastando? Ou não, eu preciso de construir esse sentido de vida, né? E muitas das vezes a gente precisa de construir. Eu queria ler para vocês alguns versículos que falam desse propósito, desse projeto de vida, né? Da perspectiva cristã. Um dos versículos está em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos para o bem e não para o mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Nós sabemos que o que é profetizado e o que é colocado em xeque muitas vezes é o plano de salvação de Deus em nossas vidas, através de Jesus Cristo. Se eu tivesse que falar para você na perspectiva cristã, religiosa, qual o modelo a ser seguido para você ter um sentido de vida, claramente está na vida de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque esse despertar e essa questão da felicidade, ela está no outro. Não existe um sentido de vida sozinho, né? Você pode aí citar, né, questão de... todo mundo conhece a questão de Robinson Crusoe, né, que tentou aí, né, mas ele já tinha uma perspectiva de relacionamento antes. Então, sozinho nós não encontramos propósito de vida, né? E nessa perspectiva, né, Deus sabe muito bem quais são esses planos para mim e para você. Devemos confiar em Deus, né, e acreditar que Ele tem o melhor para nós. Outro versículo seria 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos que ter a consciência, né, e o despertar que tudo aquilo que nós fazemos, independentemente da profissão, independentemente daquilo que você tem como ações da sua vida. O próximo versículo, ele vai nos trazer justamente isso, né? Devemos perseverar em nossos esforços e acreditar que Deus irá usar nossos talentos e habilidades para cumprir seu propósito em nossas vidas. Então, se você é youtuber, é enfermeiro, se você é médico, se você tem no seu despertar aí, muitas vezes a gente vai falar isso na arte, né? Mas seu despertar é fotografia ou é pintura, a perspectiva religiosa e diante de Deus, todas essas suas habilidades, essas suas ações, elas vão justamente convergir, né, para que esse propósito seja no Senhor. E aí a gente fala Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, todas as condições e tudo que você tiver como planejamento, né? Provérbios também 3:16 vai falar sobre a questão do homem, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa sai da boca do Senhor, né? Então, assim, por mais que nós temos planos, né, o sentido da nossa vida justamente é fazer para o Senhor, né? Esse versículo lembra muito também da dedicação e do comprometimento,
como se nós realmente estivéssemos fazendo isso para o Senhor e não para homens, né? Salmos 37:4 vai falar assim: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Esse versículo nos ensina que quando buscamos agradar a Deus em tudo o que fazemos, Ele nos dá os desejos do nosso coração. Isso inclui a realização dos nossos sonhos e propósitos de vida. Mas lembre-se, né, Romanos 8:28, se não me engano, vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não é eu vou me deleitar, tudo que eu pedi para Deus não é seu servo, Deus não, nesse propósito de vida seu. Lembre-se de uma coisa, e ele vai falar depois no outro versículo que eu vou ler em Provérbios 3, 5, 6, mas lembre-se de uma coisa: nós precisamos de nos alinhar, de ter sintonia no propósito nosso de vida com o propósito de Deus. Se são planos de Deus e planos de salvação, planos de vida e não de morte, né, o que importa e o sentido da nossa vida é justamente morrermos para o nosso pecado e ressurgirmos em Cristo. Por isso que, independentemente das suas escolhas, independentemente do que você tem almejado para você na sua vida, Deus está no comando de tudo, né? Muitas vezes as pessoas vão querer abafar, ou nós vamos viver às vezes numa angústia, porque é o seguinte: muitas vezes a gente alia o sentido e o propósito de vida, seja de Deus ou um outro propósito de vida existencial, né? Porque, como eu disse no começo, existe, né, essas perguntas da forma com que... Será que é só uma perspectiva de ser fiel à minha existência? Eu preciso de ser fiel à minha existência, né? Então, essa é uma perspectiva que ela vai muito mais do que só a religião. Eu estou agora, né, mostrando e dizendo para vocês algumas coisas relacionadas à religião, né? A perspectiva religiosa, porque isso realmente fala no meu coração e é o propósito da minha vida, né? Inclusive esse canal, inclusive essas mensagens, né? Inclusive esse projeto é justamente algo que faz sentido para mim, né? Faz sentido para mim, mas não um sentido único para mim. É como eu disse, né, antes, é algo que é compartilhado. Então esse seu sentido de vida, ele também tem que, né, atingir as outras pessoas. Então muitas vezes, quando se alinha esse sentido da vida com a felicidade também, né, você vai ver que isso não é perene. E o mundo também, ele não é caos, né? O mundo, ele é cosmos. A perspectiva, né, de que as coisas elas deem certo e nós nos tornemos felizes, como eu disse, é algo que você precisa de dar os passos, né? Você se sente feliz todo momento? A perspectiva de um sentido de vida é você rir e regozijar eternamente? Não aqui. Talvez, né, eu creio que sim, né, que seria justamente depois dessa vida nossa com a vida em Cristo, né, a vida eterna em Cristo. Porque aí sim eu acredito que nós vamos ter sim, né, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais choro, não vai ter mais medo, aí nós vamos viver uma vida realmente plena em Cristo. Mas não quer dizer que você não vai viver aqui de uma forma abundante, mas não quer dizer também que você vai só comer do melhor que essa terra te dá. Ah, mas foi prometido. Não. Lembre-se de uma coisa: quem é servo de Deus e quem busca sentido da vida, ele precisa de pensar em que você não vai ter muita abundância, não. Às vezes você vai repartir o prato que você tem com o seu próximo, né? Não é simplesmente você... eu sirvo a Deus, o meu propósito de vida é segui-lo e em contrapartida ele vai me dar tudo que eu quero. Não. Nós temos vários exemplos, né? Temos exemplos de Jó aí que perdeu tudo, mas não, né, nunca foi, né, sempre teve os olhos fitos diante de Deus. Ele falou que, né, nu veio, que nu poderia voltar, né? E com tantas as tribulações, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Provérbios também vai dizer em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo nos ensina a confiar em Deus e em todas as áreas da nossa vida, incluindo a busca pelo nosso propósito e a realização dos nossos sonhos. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos guia e nos direciona para o caminho certo. Nós precisamos de ter, além de alinhar esse propósito nosso de vida com o propósito de Deus, nós precisamos de ter uma identidade,
né? Algo que nos posiciona. E nós falamos que a igreja ela é o corpo de Cristo, né? Onde quem é o cabeça ou quem é o líder é o próprio Jesus, é Deus. E nós, como função, né? Qual seria a parte desse corpo? Esse corpo ele tem que viver de que forma? De uma forma que dê sintonia e que siga os direcionamentos de quem? Da cabeça do corpo, de quem nos direciona. O nosso principal direcionador, nosso principal propósito de vida é o propósito de vida em Cristo Jesus. Se Ele quer te transformar num líder mundial, se Ele quer te transformar num líder político, se Ele quiser te transformar num coletor de impostos, se Ele quiser te transformar no maior pescador que existe, independentemente disso, nós temos que colocar os nossos caminhos diante de Deus e lembrar que, como diz aqui, como eu li também, em todas as suas, em tudo que você fizer, que Deus seja notório, que cresça Deus e diminua você, né? Que cresça Deus e diminua você. E você tem que dar os passos em direção a esse propósito, porque o propósito nosso de vida é aquilo que Deus quer para nós. E muitas vezes, como saber e como entender um porquê, né, disso. Então isso vai justamente trazer a sua existência, né? Quem você é, quais são as suas habilidades, o que Deus colocou no seu coração, o que você tem buscado. Como eu disse antes, não é uma questão de você nascer pronto. Eu nasci pronto, eu vou ser um proclamador da palavra de Deus, como se fosse, vamos falar, né, um missionário. Então isso é construído. O ideal ele é construído, o processo de vida e o sentido de vida ele é construído. Esse caminho, quem tem que trilhar ele é você, mais ninguém. Eu não posso trilhar esse caminho por você. Na hora que chegar numa condição onde Deus, né, vai nos chamar ou vai se encerrar esse processo ou esse propósito de vida, eu costumo mencionar, né, o que às vezes o Cortella fala, as pessoas precisam de ser importantes. Importante não é ser famoso, ele diz isso. Importante não é ser famoso. Importante ou importar é você colocar para dentro aquilo que as pessoas elas representaram, né, ou representam para nós. Então você tem que se tornar importante. Então a gente falou, né, dessa questão dessa perspectiva religiosa. Isso também vai para as outras perspectivas, mesmo que não seja a perspectiva em Cristo, né? Você tem que ter uma coisa chamada essência. Qual a sua verdadeira existência? Você está aqui para qual propósito? O que os navegantes falam? Né, aqueles que gostam de um bom vento, né? Se tem um bom vento, mas se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho lhe serve, né? Mas se tem bons ventos e conspira para isso, seja na perspectiva cristã ou da arte, né, ou filosófica, né? Inclusive eu queria citar um filósofo que ele fala o seguinte: "Sê quem és sabendo", né? Píndaro, né? Um poeta grego. Sê quem és sabendo, ou torna-te o homem que és. Isso é para dar autenticidade naquilo que você é. Ninguém, mas ninguém, né, veio a esse mundo para ficar sozinho, para não saber para que lado vai, mesmo que seja um mínimo de, entre aspas, de impacto. A gente fala de função do corpo, a gente fala e não existe muito isso nos propósitos e no sentido de vida. Você não pode importar, né, o propósito de vida de outro. A gente falou isso em outros vídeos, falando do gramado vizinho, falando de perspectivas aí de vida. Você não pode importar isso, é o seu legado, é o seu propósito, é o seu sentido de vida, né? Então que você comece e que você seja fiel, né, justamente a quem que você é. E outra frase, né, que dele é o seguinte: o homem é o sonho de uma sombra, né? Como eu tinha dito, a gente olha para o futuro, né, e começa daqui, né, a dar os passos para isso, né? E outra coisa que ele fala é o seguinte: não busque a imortalidade na vida, mas esgote todas as possibilidades que estão ao seu alcance. Porque a gente pode falar assim: peraí, eu vim de um berço muito pobre, eu nasci lá na Etiópia, eu nasci em plena guerra da Ucrânia, eu nasci na faixa de Gaza, né? Eu nasci
esgote todas as possibilidades. Você não vai ser imortal, mas esgote todas as possibilidades para você entender, né, o motivo da sua vida e mais do que isso, trazer na sua memória que esse é seu sentido de vida, mesmo que seja o sentido de simplesmente de viver ou de sobreviver, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Tem frase de outros pensadores que fala, né, que a vida ela não tem sentido nenhum, mas basta você dar um sentido a ela, né? Então é isso que eu quero despertar em vocês que estão me escutando. Qual é o sentido da vida para você? Eu não posso trilhar o mesmo caminho que o seu. Eu não posso trilhar o mesmo caminho que o seu. Você precisa de entender por que você veio, né? Como você veio é uma pergunta que, como eu disse desde o começo, a história toda tenta entender, né? Às vezes uns acham que veio do Big Bang, outros da evolução, né? De Darwin. Eu já acredito justamente na minha perspectiva, né, religiosa e no plano de salvação de Deus em Adão e Eva, mas enfim, o que eu quero despertar em você é o que você acredita e qual o caminho que você vai trilhar, né? E outra coisa que às vezes faz a gente despertar, porque a gente é muito egoísta. E muitas vezes a gente quer pegar esse caminho, principalmente nós, com a perspectiva mais religiosa, né? Nós queremos mostrar a porta, aquela porta que, né, que é uma porta do caminho da verdade, da vida, mas muitas vezes nós temos a função de apontar qual é esse caminho, mas não de empurrar. Você já percebeu que se eu chegar empurrando você para uma porta, o que você vai fazer? Você vai se afastar. Você vai se afastar. Se eu chegar para você e te empurrar ou te sufocar, a sua tendência é se afastar de mim. O que cabe nós, nas nossas vidas, é mostrar que caminho é esse, né? Que existe um caminho e que o caminho que está sendo traçado é um caminho que faz sentido para mim, porque é o seguinte, muitas vezes esse sentido e a busca da felicidade, como eu disse antes, não existe sem o próximo, né? Não existe um propósito de vida, né, e um sentido de vida, por mais que seja único e que você escreva ele por você mesmo, ele não existe se não tiver o outro. Então lembre-se, existe várias portas, existe vários sentidos, várias perspectivas, mas você tem que ser o autor da sua vida, né? Da sua existência aqui nesse mundo. Então, seja ela através de Cristo, seja ela através das artes, seja ela na perspectiva filosófica, seja ela qualquer que seja, você tem que deitar, você tem que acordar, e você tem que encontrar um sentido de vida para você. Eu agradeço a sua atenção, agradeço por se conectar comigo. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like se você gostou, se você não gostou, comente também, né? Coloque aqui, né, algum comentário do sentido de vida, o que você tem passado. E eu agradeço imensamente por você ter se conectado comigo, porque o que me dá sentido, né, é justamente isso, essa conexão. E eu agradeço por mais uma vez a sua atenção e obrigado por se conectar comigo.